Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Ferri, criadora aqui do canal Urbana Caipira, e vocês aí devem ter visto aí no canal uma mensagem que eu deixei falando dessa nova linha editorial que o canal teria. E hoje nós vamos estrear esse canal, gente, vamos estrear essa parte que eu estava criando e que foi trabalhado com tanto carinho. E aqui ao meu lado está um especialista, esse é um quadro, um papo reto com o especialista. E quem está aqui do meu lado é o André Gildrin. Ele é, vou ler aqui, gente, não é pouca coisa não, viu? Olha só, ele é mestre em administração, coordenador do curso de MBA em gestão do agronegócio no IPOG e ainda, gente, ele faz consultoria estratégica do agronegócio. É isso mesmo, André? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo jóia. E hoje nós vamos falar de um assunto bem assim, como se diz, tá bem atual, né? Esse Sem assunto. dúvida, sem dúvida. A gente vai falar de agricultura 4.0. Vocês conhecem, gente? Então, ele vai falar pra gente. André, o que é a agricultura 4.0? Muito bom. Se a gente, antes de falar de agricultura 4.0, é interessante olhar um pouco do histórico, de onde vem do 1.0 ao 4.0. Isso. Né? A agricultura começou a ser mecanizada, começou a ser automatizada, né? E a gente agora está numa fase, bom, a automatização ela pode ser considerada o 2.0, 3.0, mas hoje a gente está numa fase da agricultura 4.0, que é integrar tudo que é automatizado dentro da porteira, antes da porteira e depois da porteira, em plataformas digitais, ou seja, tudo integrado com sensorização, né? Onde o gestor de toda a cadeia produtiva, seja ele gestor da fazenda, seja ele uma empresa de insumos, ou seja ele uma empresa agroindustrial, poderia ter uma visibilidade maior de tudo que acontece na cadeia produtiva. Então essa é a agricultura 4.0, ou seja, automatização integrada e ainda mais com elementos novos, como internet das coisas e inteligência artificial. E quais são as vantagens dessa agricultura 4.0? A primeira coisa importante é a agregação de valor, ou seja, né, se eu consigo monitorar a minha produção, se eu consigo integrar isso dentro da toda a cadeia produtiva, eu consigo ter uma visibilidade maior, por exemplo, da demanda versus oferta, né, se eu estou cultivando, né, de forma correta, se eu estou fazendo manejo de forma correta e me antecipando muitas vezes às crises que estão ocorrendo por aí. É um ciclo, né? É um ciclo, exato. E na prática, quais são essas ferramentas da agricultura 4.0? A gente pode começar dentro da porteira falando muito da mecanização e automação das máquinas e equipamentos agrícolas. Posso falar da sensorização, tirando dados de solo, por exemplo, dados do clima, microclima, né, com pluviômetros espalhados pela fazenda. Eu posso tirar dados, por exemplo, de peso de animais, né, peso do gado de uma forma automatizada. Então, tudo isso de uma forma integrada dentro da fazenda. E, claro, isso integrado com uma ferramenta de gestão agronômica. Quem que faz parte dessa agricultura 4.0? Então, a gente tem todas as empresas de tecnologia, cada vez mais entrando dentro da porteira, né? A gente tem empresas de softwares, né, principalmente empresas que desenvolveram softwares de gestão agronômica que estão olhando a parte de sensores, né? As grandes empresas de insumos, né, principalmente multinacionais, que têm enxergado um valor enorme em fazer principalmente acordos com startups nessa área para entrar cada vez mais de uma forma automatizada no campo, né? E a gente tem, por exemplo, também empresas de logística lá, ou agroindústria da outra ponta da cadeia e que tem utilizado bastante a automatização e a integração com o resto da cadeia produtiva. Essa nova forma de agricultura, ela pode ajudar muito o produtor rural, ou como se diz, o empresário rural, né? Porque hoje é considerado um empresário rural, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente discute muito a questão da agricultura familiar versus empresarial, mas é muito importante que o agricultor, de modo geral, seja ele familiar ou uma grande empresa, esteja muito antenado no desenvolvimento de tecnologia, porque isso vai fazer com que ele agregue muito valor à sua produção. Tanto o pequeno produtor quanto o grande produtor pode ser beneficiado com essa, como se diz, a gente pode falar que é uma nova forma de fazer a agricultura, né? Sem dúvida nenhuma, né? Você hoje tem soluções tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor. Então, soluções mais avançadas de maquinário automatizado, com inteligência artificial, tudo isso muito integrado, o grande produtor é quem teria condições de utilizar. Mas hoje você tem um desenvolvimento de muitas startups, com desenvolvimento de plataformas digitais,
certo? Que estão muito acessíveis ao pequeno produtor. Eu ia perguntar justamente isso, como que o produtor pode chegar a essas startups, a essas empresas? Tem algum órgão representativo deles que podem estar facilitando esse acesso, que tem mais informação para que eles possam buscar mais informação sobre esses assuntos? Na verdade, muitas das startups nascem nas universidades, então é interessante o produtor ter algum contato com as universidades. Também as grandes aceleradoras de startups ou do desenvolvimento tecnológico, né? Então o produtor pode ter acesso, isso é aberto para conhecer as startups, o desenvolvimento tecnológico que acontece. Então, por exemplo, a AgriHub, Mato Grosso e Goiás, a própria Embrapa, que é um celeiro de inovação, né? É muito importante o agricultor estar presente. O Senar, por exemplo, é outra que tem muito acordo com as empresas de tecnologia. Então, o agricultor, de modo geral, passa a conhecer mais desse mundo a gente chama do ecossistema de desenvolvimento de tecnologia. Né? E visando justamente a agricultura 4.0. E um outro assunto aqui que assim, muita gente pensa que é muito parecido, andam quase juntos, né? É a agricultura 4.0 e a agricultura de precisão. Qual que é a diferença entre elas? É uma excelente pergunta e muita gente confunde mesmo, né? Se a gente olhar do ponto de vista, como quando a gente começou a falar do histórico da evolução, se a gente falar de agricultura 2.0, 3.0, a gente talvez esteja falando de agricultura de precisão, que é muito mais olhar para dentro da fazenda e da produção agrícola ou pecuária, olhar como é que eu faço isso de uma maneira precisa e automatizada. E a agricultura 4.0, na verdade, é uma evolução disso, ou seja, eu não deixo de ter toda essa automatização, mas muito pelo contrário, eu me beneficio disso, né, integrando isso dentro de toda a cadeia. Então, é o produtor olhando o consumidor final, a demanda do consumidor, é o consumidor olhando de onde vem o produto, tudo de forma integrada. É um olhar mais macro, né? Exatamente. Então, a agricultura 4.0 é a tecnologia ajudando a agregar valor ao produtor. Ao produtor. Isso é algo que o produtor precisa muito hoje, sem dúvida. Porque, como se diz, é o retorno dele, né? Sem dúvida. E olha só, agora uma perguntinha assim, meio que... eu acredito que seja assim, essa agricultura 4.0, ela é algo que veio para ficar ou é realmente uma modinha? Não, a gente pode ter certeza que ela veio para ficar, né? A gente ainda tem hoje um avanço muito grande das novas gerações que estão voltando para o campo, né? Então essa geração é uma geração digital, que a gente chama, né? Ou seja, ele já tem acesso às tecnologias digitais, já vem com uma cabeça muito mais aberta. Então vai haver, claro, sempre um choque cultural principalmente dentro da porteira, né? Mas eu acho que ela veio para ficar porque sem a evolução de tecnologia, você não consegue um aumento da produtividade necessária para suprir aí a demanda aí que a gente sabe do Brasil e da exportação. Agora o assunto as soluções digitais, elas podem realmente facilitar o dia a dia do produtor rural, né? Sem dúvida, né? Então as plataformas digitais, elas oferecem muito mais um ponto de encontro entre produtores e consumidores, né? Então você, de alguma forma, facilita esse encontro e tira, muitas vezes, o intermediário, né, da cadeia, né? Então isso é melhor margem ou melhora o valor do produto, né? E o consumidor consegue ter um acesso mais facilitado. Você tem plataformas digitais ou tecnologias digitais que olham, talvez, de dentro da porteira para trás, ou seja, como é que as novas produções de sementes, as novas inovações tecnológicas no maquinário pode beneficiar o produtor, né? Então você tem os dois lados da cadeia produtiva. A tecnologia da informação, ela pode ser considerada a nova revolução do agro? Isso é um ponto muito importante, né? Eu acho que hoje, sem dados, né, ou seja, sem coleta de dados e análise desses dados, a gente não consegue evoluir na agricultura 4.0. Então a gente vai ver cada vez mais essa onda de, seja a sensorização da fazenda, seja a integração cada vez maior da cadeia, né, para geração de dados, né? E aí, utilizando desde tecnologia de inteligência artificial, internet das coisas, colocar valor nesses dados e transformar esses dados, na verdade, em informações úteis para o produtor. E hoje, o que é que o mundo espera do agronegócio? Bom, primeiro, do ponto de vista brasileiro, cada vez mais, né? A gente sabe que o agronegócio representa aí mais de 20% do PIB brasileiro, tem uma perspectiva muito grande de crescimento, né? A exportação cada vez maior, mas muito mais que isso, a melhoria cada vez mais da produtividade e da qualidade, seja do grão
ou da pecuária, né? Que isso vai fazer o Brasil ainda despontar cada vez mais aí no mundo do agronegócio global. Com certeza. Mas agora, para finalizar, tem se falado muito no coronavírus, né? Uhum. De que forma esse vírus, essa crise, ela pode influenciar no mercado brasileiro, na produção brasileira? Como qualquer crise, você tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Eu vejo do lado positivo, primeiro que toda essa alta de dólar, né, que aconteceu por conta do desespero, talvez, do mercado acionário, de alguma forma beneficiou muito a exportação de grãos no Brasil, né? Então isso melhora muito o nosso poder de negociação lá fora. Mas ao mesmo tempo, claro, a crise também traz, a crise do coronavírus traz também uma questão de isolamento, né? Ou seja, as pessoas vão acabar se isolando um pouco, né? Então, seja ele na agroindústria, na produção, então isso pode gerar até certo ponto uma diminuição da produção brasileira. Aí né? já Então, está acontecendo pois isso, é, né? exato. Muitos Mas, produtores já estão assim diminuindo a produção e sem dúvida. vai gerar um outro tipo de inflação, né? Pois é, então, mas é muito prematuro talvez a gente dizer se vai para caminhar para um lado ou para o outro. O importante é ficar antenado, que você vai ter que sempre ficar monitorando, né, para saber tanto do ponto de vista de demanda, né, se a demanda tem aumentado, ou do ponto de vista de produção, se eu devo parar um pouco minha produção ou não. Mas olha só, tudo isso que está acontecendo, você acha que foi proposital, sei lá, para criar alguma forma de manipular o mercado financeiro? Qual que é essa proposta? Eu não acredito muito que tenha sido proposital. É claro que isso aconteceu, né? Foi uma fatalidade lá na China, mas se espalhou muito rápido. E muita gente tem aproveitado Muita disso. gente, claro, e muita gente tem se aproveitado disso. Seja ele como país, né? Ou seja ele como empresário, né? Então, mas é muito difícil dizer se foi proposital ou não. Gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. André, muito obrigada pela participação, por estar compartilhando com a gente um pouco do seu conhecimento. E você que está aí nos acompanhando, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, assunto, manda aí pra gente, que esse canal é bem democrático. Você pode estar dando sua sugestão, participando aí com a gente. E os próximos vídeos que vão ter aí, espero que tenha uma sugestão de pauta sua. André, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Que isso, a gente que agradece, a gente fica muito feliz por estar tendo um pouco mais de conhecimento de um assunto que é tão, assim, a gente está vivendo, como se diz, tanto, né, hoje. E você aí, se inscreva no canal, compartilha, segue a gente aí nas redes sociais, deixa seu like, me ajuda aí nessa empreitada e vamos que vamos, gente. Eu vou ficando por aqui. Três, dois, 1. Olá, pessoal, para quem não me conhece. Olá. Ela vai já assustar de vez em quando. Tinha que pegar essa parte. E você, então, Peraí que eu vou... Pausa um pouquinho, né? Vamos pausar um pouquinho, que o negócio aqui começou e aí a gente vai indo. Eu me perdi. Mas é porque fica fazendo esse barulho. Pim, 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 pim. Aí Não, a gente na hora que ele saiu correndo aqui para falar...